Revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora,
eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Querido Dom Luiz, arcebispo da Arquidiocese de Vitória, queridos bispos, Dom Paulo, Dom Mário, Zé Carlos, queridos padres, diáconos, seminaristas, queridas mães, caros irmãos e irmãs, que momento especial esse. Em primeiro lugar, dizer, em nome de Jesus, com o olhar de Maria, quero dizer para cada uma de vocês que estão aqui e aquelas que estão nos acompanhando, todas as mães, pela Canção Nova, quero dizer que você é linda. Você, mulher, é linda. Toda mãe é linda. Toda mãe é bonita. E muito mais, todos nós que somos imagem e semelhança de Deus. E você, mãe, você tem algo de Nossa Senhora. Você tem a maternidade que Maria teve. Tem a beleza de Maria e a beleza de Deus sobre todos nós. Nesse momento tão bonito e especial, estamos vivendo da Páscoa, quero começar com a palavra de Deus. Acabamos de ouvir este evangelho tão bonito. É um retrato da nossa vida. O evangelho começa dizendo 2 discípulos voltando desanimados. Quem na vida nunca teve um momento de desânimo? Aquela tentação de abandonar tudo, largar tudo, aquela sensação e tentação de que não tem jeito. E aqueles 2 discípulos caminhando desanimados, e sabemos por que eles estavam desanimados, porque eles acompanhavam Jesus e achavam que Jesus ia ser o rei, ia ser poderoso, ia ser o vencedor. Inclusive, a mãe de 2 dos apóstolos queria que um ficasse à direita, outro à esquerda, quando ele estivesse no seu trono. E Jesus, acabamos de celebrar a Semana Santa há pouco tempo, vimos ali a paixão do Senhor. Ele foi preso, foi torturado, flagelado, cuspido, traído por amigo, abandonado e morto na cruz. Os discípulos, decepcionados, porque as coisas não aconteceram como eles estavam querendo ou imaginando. Todos nós, caros irmãos e irmãs, quando a vida ela não acontece do jeito que nós queremos, quando na vida as coisas vão acontecendo ao contrário do que nós desejávamos, nossos sonhos, quando as nossas ilusões vão desabando, quando os nossos sonhos, nossos projetos vão indo por água abaixo,
Aí também nós somos tentados, como esses dois, a ir embora, a desanimar. Não deu certo, deu tudo errado. E caros irmãos e irmãs, a vida nunca é do jeito que a gente quer. A vida nunca é do jeito que a gente sonha ou planeja. Às vezes ela vem melhor, mas algumas coisas nos decepcionam. Você, mãe, claro que você sonhou ser uma mãe perfeita, maravilhosa, ideal. Você sonhou ter uma família bonita, não vou dizer perfeita, uma família bonita, e de repente vai descobrindo que essa família que você tem, ela tem problemas. Eu sei que a sua família, ela não é perfeita, até porque, caros irmãos e irmãs, até hoje neste mundo, só teve uma família perfeita, uma na face da terra, a de Nazaré, Jesus, Maria e José. Fora dessa, toda a família é imperfeita. Mas eu pergunto, essa única família perfeita, ela não teve problemas? Ela não teve sofrimentos? Ela não teve suas dificuldades, as suas lutas? E como? Basta ver o Evangelho. Já o modo como Jesus nasce, aliás, antes Jesus, na gravidez de Maria, diz lá, São Mateus, que São José queria abandoná-la, abandonar Maria em segredo. Querida mãe, muitas que estão aqui, e aquelas muitas que estão nos assistindo pela Canção Nova neste momento, eu sei que você foi abandonada. E você sabe, só você sabe, o que é a dor de ser abandonada. Nossa Senhora, São José, naquele momento queria abandonar, mas Deus veio e não aconteceu. Ele é fiel e assumiu esta família que já começou nascendo no presépio, lá em Belém, já começou difícil. O primeiro berço de Jesus foi um coxo. Os animais estavam. Caros irmãos e irmãs, sabe o que é nascer e ter um filho num curral, no estábulo e ter o coxo? Hoje em dia os presépios são bonitinhos, né? A gente vê o presépio cheio de luzinha, brilhando, tão bonitinho de ver, mas na realidade não foi bonitinho assim não. Porque se hoje curral, coxo já não é tão limpo, imaginemos 2000 anos atrás, e ali nasce Jesus, o Filho de Deus, e ali Maria, a mãe. A família perfeita, mas que dificuldade. Eu sei que muita família também passou muita pobreza na vida. E alguns passam até hoje, um pai desempregado, uma mãe se preocupa quando vê o pai de família desempregado, desemprego, e não pode dar para os seus filhos tudo aquilo que você gostaria de dar. E seu coração sofre, dói. A Sagrada Família também viveu. E a fuga para o Egito. Quiseram matar as crianças e eles fogem para outro país, para o Egito, onde o Papa esteve essa semana. E lá os coptos, são os cristãos lá do Egito, eles têm esse nome, os cristãos coptos, são antiquíssimos, do começo do cristianismo, e até hoje lá é fortíssima essa devoção, e eles se orgulham de dizer, a Sagrada Família veio para cá, veio para o Egito, a Sagrada Família veio se esconder aqui, veio encontrar segurança nessa terra, no Egito. E nós queremos, junto com o Papa Francisco, pedir por aquele povo sofrido hoje pela violência, perseguição contra os cristãos e todo o Oriente, esse problema que estamos vendo, famílias fugindo, como a de Nazaré fugiu para o Egito, hoje tantas famílias lá no Oriente, cristãos novamente fugindo, largam tudo e saem sem nada, somente os filhos no braço. Você que é mãe sabe o que é isso? Você que é mãe sabe o que é uma situação dessa? E milhares de cristãos estão nesse momento sofrendo isso. E nós queremos pedir à Sagrada Família de Nazaré
que dê força a todas as famílias nas suas dores, nas suas lutas. Os 2 discípulos iam desanimados. As coisas não aconteceram como nós imaginamos, como nós gostaríamos. Como você às vezes fica desanimada porque a sua família não é do jeito que você gostaria. E não é. A família é do jeito que Deus lhe deu. E você tem esta missão que é a sua família, ser mãe, amar a família que Deus lhe deu, amar essas pessoas que Deus colocou na sua vida, amar esses filhos que Deus lhe deu. E nesse caminho da vida, os sofrimentos, você sofre por causa dos seus filhos. Por isso, as mães que oram pelos filhos. E como toda mãe reza pelos filhos. Tem uma mãe aqui, todas as mães são especiais. Mas para mim, e toda mãe reza pelos seus filhos. Qual é a mãe que não ora pelos seus filhos? E todos nós filhos podemos testemunhar a importância da oração da mãe na nossa vida. E as orações de todo o povo de Deus, pelos padres, pelos bispos, são as mães orando. E todos nós na vida devemos agradecer e agradecemos a oração da mãe, que ela tem poder diante de Deus. Deus escuta a oração das mães. E hoje eu estou muito feliz aqui com todas essas mães e, sobretudo, 2 mães muito especiais que estão aqui. A primeira mãe é Nossa Senhora. É a primeira mãe que ora pelos filhos. Essa sim ora pelos filhos. Ela é intercessora. É aquela mãe que está sempre intercedendo por nós, e nós pedimos, rogai por nós pecadores. Ela é nossa advogada, como diz na Salve Rainha, a advogada nossa, nos defende. Então Nossa Senhora é a mãe das mães, nossa mãe que intercede por nós, e nós queremos sempre nos colocar no manto de Maria. E eu tenho também a graça e quero agradecer a Deus, uma outra mãe muito especial para mim, que está aqui, que é a minha mãe de sangue. Bispo tem mãe também, não é? E como ora? Então uma mãe que reza, nem sei onde ela está, ela chegou aí, deve estar aí pelo meio, não é? Então depois nós vamos rezar também por ela, por todas as mães. Caros irmãos e irmãs, os 2 discípulos caminhavam desanimados. E você tem os seus problemas na vida. Você tem os problemas na sua família. Vamos hoje falar dos problemas com os filhos. Às vezes você se preocupa exageradamente com os erros dos filhos. Quero dizer a você, mãe, não se culpe pelos erros de filhos adultos. Mãe, não se culpe pelos erros de filhos adultos. Não vou dizer não sofra, porque não tem como mãe não sofrer. Pelos erros, pelos caminhos e descaminhos. Mas não se culpe. Você ensinou, você procurou fazer o melhor. Claro que você teve seus erros, nenhuma mãe é perfeita, só Nossa Senhora. Mas você procurou fazer o melhor, e o que naquele momento para você era o mais certo. Deus sabe disso, e é Ele que supre os erros, as dificuldades que houve. Depois eles vão crescendo, e aí eles vão seguindo o caminho deles. E não se culpe então, se às vezes toma esses caminhos que não eram os que você queria. Algumas mães sofrem, se culpam, porque alguns filhos se afastam da igreja, por exemplo. Você ensinou, você levou para a igreja, fez a primeira comunhão, você levou ali até quanto pôde, não é? Depois chega a adolescência,
chega a juventude, e aí os colegas, os amigos, eles vão se afastando. E aí as mães sofrem. E começam a achar que eles estão longe de Deus. Eles podem até estar longe de Deus, querida mãe, mas Deus não está longe dele, não. Eles podem até se afastar de Deus. Eles podem até virar as costas para Deus, mas Deus jamais vai virar as costas para nenhum dos seus filhos e filhas. Eles podem se afastar de Deus, mas Deus não vai se afastar, nunca, jamais, de nenhum de nós, seus filhos e filhas, porque Ele é amor, porque Ele é fiel, e Ele cuida do seu filho. Ele cuida do seu filho, aí mais confiança em Deus. É que mãe às vezes é meio desconfiada, não é? Às vezes a mãe ela quer fazer tudo sozinha, ela quer carregar o mundo nas costas, ela quer, não, calma, você não é Deus não, você não é Jesus Cristo não, você não é Nossa Senhora não, deixa que Deus carrega o mundo. É Deus que carrega o mundo nas costas, Ele é o Senhor da história, é Jesus que salva, Ele é o Salvador, como vimos nas primeiras leituras, Ele que ressuscita, e a esperança, a força, a fé, é Ele o Salvador, que vence o mal e a morte. Então essa confiança nele não há algumas, deixa que Deus cuida do seu filho, que Nossa Senhora cuida mais e melhor do que você. Por isso basta rezar. Rezar. Mãe de filho adulto só tem que fazer duas coisas: rezar por eles e dar o bom exemplo. Rezar e dar o bom exemplo. Falar não, porque não adianta, não é? Mas pode até falar. Deve falar, mas as palavras já não funcionam tanto. Mas a sua oração, a sua intercessão e o bom exemplo da sua fé, da sua perseverança. As mães sofrem pelos filhos que às vezes tomam caminhos errados. Não só se afastam, às vezes se afastam da igreja, mas são pessoas boas. Outros começam, por influência dos colegas, caminhos errados. E nós todos, e as pessoas julgam o seu filho. O seu filho fica de má fama, é mal falado. E você sofre no seu coração de mãe essa vergonha de ter um filho no erro. Caros irmãos e irmãs, eu tive uma experiência uma vez no Rio de Janeiro, muitos anos atrás. Eu era padre lá. Eu atendi uma senhora e ela começou a falar da dor, do sofrimento dela em relação ao filho dela. E começou dizendo que ele seguia caminhos errados e que ele não... Enfim. Aí eu fui entendendo, depois de muito tempo daquela conversa, que o filho daquela mulher era bandido. Mas curiosamente eu demorei a perceber pela boca daquela mulher, e ela jamais iria dizer ou usou essa palavra, que o filho era bandido. Bandido para nós, mas para aquela mãe era filho. Nós podemos olhar como um bandido, mas o olhar da mãe, e ela dizia, é meu filho. Claro que ela não concordava com nada daquilo, claro que ela sofria com aquilo, claro que ela não queria, reprovava, mas o coração de mãe, o olhar da mãe, era o filho. Caros irmãos e irmãs, assim Deus olha o seu filho que está num caminho meio errado. Assim o coração de Deus, o olhar de Nossa Senhora está sobre o seu filho. Ele está bem cuidado por Deus, Maria Santíssima. Então mais confiança. Há mães muito estressadas demais, muito preocupadas, isso não vai resolver nada. Sua preocupação exagerada, a sua tensão, o seu estresse, o seu falatório inútil, isso não vai resolver nada, não vai ajudar nada. Muito menos quando começa a falar com outro, é com a vizinha, é com o parente, pega o telefone, e agora até o WhatsApp, né? As mães moderninhas no WhatsApp, não é? Contando, falando os problemas. Querida mãe, em primeiro lugar, fale com Deus. Quando tiver um problema, quando tiver uma dificuldade, se coloque diante do Senhor, fale com Ele,
abra seu coração com Ele, chore diante dEle, clame diante do Senhor e coloque nas mãos dEle. Confia no Senhor. Isso na linguagem religiosa chama abandonar-se em Deus, o abandono espiritual. Santa Teresinha usava muito esse termo, o abandono espiritual. Isto é, eu me abandono. A ideia dela era a seguinte: eu sou uma criança, não consigo resolver as coisas. Santa Teresinha, sou uma pessoa pequena, fraca, frágil. Todos nós somos pequenos, frágeis. Diante de certos problemas, são maiores do que nós, há problemas maiores do que nós, e nos sentimos impotentes, fracos, não conseguimos resolver, e não vamos resolver mesmo. Só Deus, que para Ele tudo é possível, confiar nele. E aí diz Santa Teresinha, o que eu faço diante da minha incapacidade, da minha pequenez? Vou desanimar? Não. Vou ficar me lamentando, lamuriando? Não. E tem muita gente que é de um pessimismo. Sabe aquela pessoa pessimista? Já conheceram gente assim? Ela só reclama. Para ela tudo está ruim, nada está bom, nada presta, tudo vai terminar mal, né? Ela já levanta reclamando que à noite não dormiu, que a cama estava ruim, depois reclama do café da manhã, depois começa a reclamar do calor e do frio, e sai reclamando do marido, dos filhos, do vizinho, de todo mundo. Não sobra nada, não sobra ninguém. Esta pessoa não tem fé profunda. Pode ser rezadeira, tercinho na mão, mas a língua, não é? Não. Porque ela não tem fé profunda. Porque a pessoa pessimista, aquela acha que está tudo mal, tudo ruim, ela nega Deus. Ela nega a ressurreição de Jesus. Para ela é só a cruz e sepultura. Terminou. Não, para a pessoa pessimista, tudo mal, tudo ruim, nada está bom e tudo vai terminar mal. A pergunta que nós fazemos é essa: e Deus? Onde entra Deus? Qual é o lugar de Deus? E o agir de Deus? E a força de Deus? Para você tudo mal? Jesus deve olhar para essas pessoas na hora da oração, que até na oração ela só reclama. Esse tipo de gente até na oração, mas só reclama e pede. Agradecer, louvar, não é? Ela não vai louvar e agradecer, se fizer de boca para fora, porque o coração dela só reclama. Jesus deve olhar para ela e dizer: minha filha, meu filho, será que eu não fiz nunca nada de bom para você? Você só reclama, para você está tudo só ruim. Caros irmãos e irmãs, nós cremos no Cristo ressuscitado, vivo, que venceu o mal e a morte, mesmo nos problemas da nossa vida, mesmo aqueles problemas que você conhece na sua família, e nós sabemos que são muitos. Você, mãe, que deve cuidar de filho doente. Você que tem um filho, uma filha doente em casa, e alguns são de doença crônica, anos e anos cuidando, você sabe a dificuldade, a paciência que precisa, o amor e a doação. E Deus lhe dá esta paciência, essa força. Há momentos de tentação, claro. Você é um ser humano, tem os seus sentimentos, mas a graça de Deus não falha, e você sabe. Você que está preocupado aqui, também que nos assiste pela Canção Nova, que tem preocupado com doença dos seus filhos, sua filha vai fazer cirurgia, está fazendo exame, tratamento, e você está com essa preocupação no seu coração, e pedindo a Deus, a Nossa Senhora, força e a graça da cura. E a primeira leitura dizia que Ele faz milagres, os sinais de Deus, os milagres. E queremos pedir ao Senhor e confiar nele, que este milagre aconteça na sua vida, na sua família, nessa sua filha ou filho que está doente. Que Nossa Senhora, pelas mãos dela, o Senhor, derrame esta graça que você está pedindo e necessitando, mas sobretudo, que dê a paz no seu coração. Que tire do seu coração esta angústia, este medo excessivo, esta dor exagerada, que você possa colocar-se
Como Santa Teresinha, nos momentos difíceis, ela diz: eu me lanço nos braços do Pai e Ele me carrega. Quando está tudo complicado e difícil, eu não consigo resolver, diz Santa Teresinha, eu jogo-me, lanço-me nos braços do Pai e fico lá, sem fazer nada. Ele me abraça, Ele me carrega, Ele me leva. Esta é a confiança no Senhor, este é o abandono que nós queremos pedir para você, mãe, que está preocupada pelos caminhos ou pela situação dos seus filhos, seja ele qual for. Mas o mais importante deste evangelho, que enquanto eles caminhavam desanimados, achando que estava tudo acabado, tudo perdido, Jesus chega e entra no caminho deles. Olha que bonito. Não é você que entra no caminho de Deus, é Deus que entra no seu caminho. É muito comum entre nós a gente falar: encontrei Jesus. Não é verdade. Não é você que encontra Jesus, é Jesus que encontra você. Não somos nós que encontramos Jesus, é Ele que nos encontra. E quem diz isso primeiro no Evangelho: Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E São João da Cruz, um grande místico carmelita, ele diz assim: quando alguém decide procurar Deus, Deus já o estava procurando muito tempo antes. É Ele que nos procura, é Ele que entra no nosso caminho, como neste Evangelho. Aliás, todos esses dias da Páscoa, curiosamente, pode pegar o Evangelho, nós vimos na liturgia, em todos as narrações, todos eles vão no túmulo, querem ver Jesus, procuram Jesus, o túmulo está vazio, tinha lá uns panos, apareceram os anjos, mas ninguém vê Jesus. Eles vão lá, Maria Madalena, todos os discípulos, os apóstolos vão e não encontram Jesus. É Jesus que se mostra para eles. Aí Jesus começa a aparecer. Apareceu para Maria Madalena, lá no horto, chorando. Apareceu para os discípulos trancados numa sala. Ele entrou e disse: a paz seja com vocês. E hoje os discípulos andando, retornando desanimados. E ele chega e entra. Caros irmãos e irmãs, Deus entra sempre na sua vida. Jesus entra na sua vida e caminha com você. Você na vida nunca vai estar sozinho. Você na vida nunca vai ser um abandonado, uma abandonada na vida, uma jogada na vida. Porque você tem Pai que é Deus. Porque você tem mãe que é a mãe de Jesus e nossa. Temos Jesus que caminha conosco, que entrou neste caminho. Ele está sempre conosco. Jesus, caminho, verdade, vida, caminha sempre conosco. E temos o Espírito Santo de Deus, o sopro de Deus, aquele sopro de vida, aquele sopro de Deus que nos dá fôlego para caminhar. Este é o sopro do Espírito, o sopro que entra em nós e nos dá vigor para o caminho da vida, para o caminho da estrada da nossa vida, sempre confiando na força e no poder do Senhor. E esses discípulos andaram, e o coração ardia. Disseram eles: quando Jesus está, onde Jesus está, caros irmãos e irmãs, o coração arde. Sem Ele, o coração esfria. Sem a fé, o coração esfria. Como está a sua fé? Queremos pedir a Nossa Senhora que interceda ao Senhor por nós, que aumente a fé em todos nós. Esta fé que é confiança no Senhor. A fé quer dizer: Senhor, aconteça o que acontecer na minha vida, aconteça o que acontecer na minha família, eu confio em vós. Eu seguro, Senhor, nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor não me abandona. Mesmo nesse caminho da vida, quando eu caio, o Senhor me levanta. Neste caminho da vida, quando eu me machuco, o Senhor me cura. Neste caminho da vida, quando eu me sujo na lama, na estrada, na poeira da vida, o Senhor me lava e me purifica. Neste caminho, quando eu erro, quando eu saio da estrada, perco rumo à direção, o Senhor é o bom pastor que me reconduz para o caminho. E caminhando com o Senhor, iremos todos até a pátria eterna, junto com os anjos e os santos,
onde estaremos para sempre à direita do Pai. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!